Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso projeto Scratch Club. E nesse vídeo, conforme comentado em outro momento, nós vamos propor agora uma tarefinha para vocês, uma construção de um joguinho mais completo, né? Com 3 personagens, 3 atores. E aí, esse jogo que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é só uma ideia, né? E aí eu vou mostrar o funcionamento desse que eu construí e a partir disso eu vou explicar a tarefa para vocês irem pensando de acordo com a criatividade de vocês. Aí eu explico o que seria importante ter na tarefa, quais comandos explorar, mas a criação ela é livre, cada um pode criar aí de acordo com a sua imaginação. Você pode escolher os seus personagens, o seu cenário, todo o seu contexto aí. Nesse modelo que vocês estão vendo, ó, vejam só, eu tenho aqui a ideia de um mergulhador que se movimenta com as 4 setas do teclado, né? E esse mergulhador, nesse joguinho, a ideia é que ele recolha os lixos que vão aparecendo aqui, as latinhas de lixo que vão aparecendo aqui no fundo do mar. Então é um mergulhador que vai ficar recolhendo os lixos. Mas ele tem como obstáculo esse tubarão, que ele não pode tocar nele, porque senão o jogo para. Ó. Para tudo quando ele toca no tubarão, certo? Então nós temos aqui 3 personagens. O mergulhador, que se movimenta com as 4 setas do teclado. Isso já não é novidade para vocês já conseguem fazer isso a partir do que a gente discutiu nos vídeos anteriores. Então não vou falar muito do mergulhador. Lembrando, né? Que não precisa ser um mergulhador, pode ser qualquer personagem, não precisa ser um cenário de fundo do mar, isso aqui é somente uma ideia, tá bom? Então, o personagem que vai se mover usando as 4 setas, eu acredito que vocês já conseguem fazer tranquilamente, que a gente já conversou bastante sobre isso. E aí nós temos o segundo personagem, que é o obstáculo. No nosso caso aqui, no modelo que eu estou mostrando, o obstáculo é o tubarão. Né? No de vocês também pode ser qualquer obstáculo que vocês desejarem. Mas o que é importante para esse obstáculo? Que ele fique passando, atravessando na tela. E aí é legal que vocês já podem olhar como o Marco Antônio fez naquele modelo que ele compartilhou com a gente no grupo, que ficou muito legal. Eu só vou acrescentar uma ideia diferente, vocês também não precisam necessariamente seguir, que é o seguinte: o meu tubarão, ele não fica só atravessando na tela, né? Se vocês olharem aqui no código, o que acontece? Ó, todo o movimento do tubarão está dentro dessa parte que eu estou mexendo aqui, dessa estrutura sempre, porque isso aqui tudo acontece o tempo todo enquanto o jogo está rodando, né? E o que vai acontecendo? Se o tubarão está passando da direita para a esquerda, então o tempo todo ele tem que ir diminuindo a coordenada de x. Por isso eu vou sempre adicionando -3 aqui a minha coordenada x. Porém, olha só, eu tenho que sempre estar testando se ele está tocando na borda, se ele chegou ao final da tela. Porque se ele chegou ao final da tela, o que ele tem que fazer? Ele tem que sumir, então eu utilizei um comando esconda, e ele tem que ir para o início da tela. Então ele vai para uma determinada posição, que é no início da tela, espera um segundo e aparece novamente, certo? Então, foi mais ou menos esse o raciocínio que o Marco Antônio usou naquele joguinho bem legal que ele postou para a gente. A chave aqui, pessoal, é esconder, ir para uma coordenada que representa o outro canto da tela e depois mostrar de novo. Então, é tudo baseado em esconde, vai para um outro lugar e mostra. Esconde, vai para um outro lugar e mostra. Só tem um detalhe diferente aqui que eu fiz com relação ao do Marco Antônio, que o meu tubarão ele não fica só atravessando na tela. Cada vez que ele atravessa na tela, reparem que ele passa um pouco mais para cima. Ó, ele começa passando lá embaixo, depois passa um pouco mais para cima, depois um pouco mais para cima, até o momento que ele passa bem lá no alto da tela. Como que eu fiz isso? Igualzinho o raciocínio do Marco Antônio, acrescentando somente um detalhe aqui, ó. Quando eu mando ele lá para o canto direito da tela, que seria lá na posição 140 para x, eu não estou mantendo uma posição fixa para y. O y não controla a altura do personagem na tela.
Então, o que eu estou fazendo? Cada vez que esse comandinho aqui é executado, eu estou mandando ele pegar a posição atual de y, a coordenada atual de y, e somar 40. Ou seja, cada vez que isso aqui acontece de novo, o y aumenta 40. Por isso, ele passa... A próxima vez que ele passa um pouco mais alto na tela, certo? Então, essa foi a ideia que eu acrescentei na ideia do Marco Antônio. E vocês podem explorar, podem acrescentar mais detalhes que vocês acharem que fica legal. Ok, pessoal? Então, essa é uma ideia diferente aí do tubarão. Mas o que tem de mais diferente aqui nesse joguinho que eu quero que é onde eu quero desafiar vocês, é sobre o objeto que vai ficar sumindo e aparecendo aleatoriamente na tela. Então, no meu caso aqui, é a latinha de lixo. Então, olha só, ela apareceu, sumiu, apareceu em outro lugar, some de novo, aparece em outro lugar. Então, eu não vou mostrar o código para vocês, porque esse é o desafio da semana para vocês, ok? Mas qual é a ideia? Eu vou dar algumas dicas aí que podem ajudar bastante. A ideia é todo esse movimento do objeto que vai ter que ser recolhido, né, que fica aparecendo e sumindo, toda essa ideia da programação dele está baseado basicamente no seguinte: ele tem que aparecer, esperar algum tempo que você quiser e sumir. Esperar um tempo, aparecer de novo, esperar um tempo, sumir, esperar um tempo e aparecer de novo. Só que cada vez que ele aparece num lugar diferente. E esse lugar não precisa ser do nosso controle. Então, explorem os comandos que tratam de números aleatórios, de posições aleatórias. Tem alguns comandinhos que falam lá, vá para um número aleatório entre tanto e tanto. Então, explorem esses comandos, essas posições aleatórias, que é muito legal e bastante interessante para a construção de jogos no Scratch, ok? Uma última dica é que todos esses valores que eu comento com vocês de coordenadas cartesianas, para que a gente explore bem, é importante sempre lembrar do tamanho do palco do Scratch, né? Então, ó, o Scratch na horizontal, ele vai de menos 240 até 240 positivo. Aqui no meio é o zero, né? Para X. Para Y, ele é um pouco menor, ó. Ele vai para baixo até o menos 180, aqui no meio é o zero, e para cima até o 180. A gente já tinha falado sobre isso, mas é sempre legal relembrar, né? Então, resumindo, pessoal, a proposta é construir um joguinho que, de qualquer assunto, qualquer temática, qualquer cenário, qualquer personagem, desde que tenha esses três elementos. Um personagem que se move usando as 4 setas do teclado, um personagem que seja o obstáculo, que fica passando pela tela, né, de um lado para o outro, e um outro personagem que vai ficar aparecendo e sumindo aleatoriamente na tela, ok? O que isso vai ser, o que isso vai significar, fica a critério da imaginação de vocês. Tenho certeza que vão aparecer coisas legais, então vamos lá, vamos iniciar e vão compartilhando as dúvidas e também as ideias no grupo do WhatsApp, porque é muito legal que a gente vá trocando as ideias aí entre a gente. Ok, pessoal? Fico aguardando as criações de vocês. Um grande abraço.